Você sabia que um dos pontos mais importantes para um atendimento bem-sucedido é a segurança no local da emergência? Eu sou Max William e não sai daí que hoje o tema é segurança em operações terrestres, onde eu e você vamos debater as melhores situações para a gente prestar um bom atendimento para que mais vidas possam ser salvas. Na prestação de primeiros socorros ou no atendimento pré-hospitalar para vítimas de acidentes e traumas, um dos pontos mais importantes e que muitas das vezes é negligenciado por socorristas ou por integrantes de equipes de atendimento é a segurança no local da cena. Cuidados preliminares no local de acidentes ou traumas não devem ser desprezados e devem anteceder até mesmo a preocupação em socorro às vítimas. A cultura de se resguardar de perigos e de novos sinistros antes de iniciar o atendimento ainda não está completamente difundida na realidade brasileira. Alguns serviços organizados, sejam instituições privadas e públicas, possuem regras claras e protocolos que induzem o seu integrante a privar primeiro a sua vida antes de iniciar qualquer atendimento ou atender uma vítima. Porém, nem sempre isso é observado na prática, podendo colocar em risco a vida do socorrista, da sua equipe, dos curiosos e até mesmo a da vítima. A segurança no local de ocorrência ou cena de emergência compreende na avaliação e neutralização dos riscos e também a sinalização e a constante avaliação, observação de riscos e perigos existentes. A primeira medida que um socorrista deve tomar numa cena de emergência é saber se existe risco real ou potencial para si mesmo. No local, o socorrista deve seguir uma linha de raciocínio de segurança, onde ela consiste em primeiro a vida do socorrista, depois a vida da equipe, depois a vida dos curiosos e terceiros, por último a vítima. Nossa, por último a vítima? Sim, ela já é vítima. E o que a gente não quer ainda mais no local, naquela cena, é mais vítimas, mais perigos, mais sinistros. Então, para isso, a gente precisa evitar toda essa situação. A avaliação da cena de emergência sob o ponto de vista da segurança é um estudo rápido e prático dos diferentes fatores de riscos biológicos, físicos e ambientais, que talvez implicarão quanto ao acesso da vítima e também ao tratamento dos seus primeiros socorros. Essa avaliação deve ser constante e não feita apenas no primeiro momento, pois esses fatores podem alterar com rapidez e facilidade. Deve ser feita de forma rápida e com etapas memorizadas, constantemente treinadas. A avaliação inicia-se mentalmente com questionamento de fatores que podem ocorrer antes mesmo da chegada na cena de emergências, como qual a natureza da ocorrência. Exemplos: acidente de trânsito, traumas, quedas, traumas por arma de fogo, arma brancas e etc. Qual o número de vítimas e qual a sua situação existente. Exemplos: incidentes com múltiplas vítimas, vítimas com hemorragias importantes, vítima clínica, vítima psiquiátrica e etc. Existe algum perigo iminente que deve ser afastado ou neutralizado? Exemplo: vazamento de combustível, inundação, queda de porte, risco de choque elétrico, estabilidade de solo e etc. Atenção! Ao chegar no local, o socorrista deve atentar para 3 situações cruciais no local da cena da emergência. Qual a situação atual? Este questionamento ele visa a situação em si, o que está ocorrendo, o que o socorrista vê. Quais os riscos potenciais? Aqui se trata de analisar a potencialidade dos riscos e perigos existentes na cena, ou de como uma situação pode evoluir para uma condição insegura. Lembra lá que eu falei de uma cena segura? Ela pode se tornar insegura. Mas eu ainda não entendi o que o instrutor quis dizer sobre os riscos potenciais que estão naquela cena. Por exemplo, um combustível derramado sobre aquela pista, sobre aquele local do acidente. Pode ter uma potencialidade de uma explosão. Um poste com um fio elétrico esticado sobre aquela cena de emergência. Pode ter um risco de choque elétrico, etc. E por último, o que fazer para minimizar ou controlar os riscos? Nessa última etapa, você tem que saber quais as medidas imediatas a serem adotadas
e quais os recursos podem ser utilizados para evitar esse tipo de situação, para que essa cena não venha a ficar insegura. Como já foi observado numa cena de emergência, o socorrista deve se preocupar inicialmente com sua própria vida. O desejo de ajudar a vítima não pode sobrepor aos riscos eventuais que poderão existir. Portanto, ele deverá certificar-se primeiro que o local está seguro antes de atender aquela vítima. Exemplo: no caso de acidente de trânsito, o socorrista tem uma regra prática em que ela consiste em realizar uma volta completa ao redor dos carros acidentados, procurando sinais de potenciais riscos e perigos existentes. Essa regra prática ela é realizada antes mesmo de acessar a vítima para prestar os atendimentos adequados. Somente após ter certeza que o local está seguro é que o socorrista deverá se aproximar da vítima. Além da rápida avaliação de condição de segurança do local, é muito importante que o socorrista disponha de proteção individual para agir. Em alguns casos, o socorrista não pode lidar com todos os riscos encontrados no local, sendo, nesse caso, recomendável o acionamento de forças de socorro especializadas para neutralizar e assim possibilitar o acesso à vítima com segurança. Existem situações, porém, em que os riscos foram eliminados e há necessidade de obtenção de acesso para atender a vítima. Em tais circunstâncias, podem ser necessários o emprego de ferramentas especializadas, como alargadores, alicates hidráulicos, alavancas, marteletes, picaretas e etc. Tais equipamentos nem sempre estão disponíveis e recomenda-se não improvisar na sua utilização. Então, com tudo isso, você, profissional socorrista, tem que ter em mente que para um bom atendimento, para você ter um sucesso no seu atendimento, é muito importante, a princípio, a segurança de cena. Muitas pessoas falam: nossa, mas é socorrista, a vida da vítima em primeiro lugar. Certo, tem socorristas que são profissionais que prestam atendimento hospitalar, e nós temos resgatistas, que já entra a parte aí dos bombeiros civis, dos bombeiros militares, pessoas que por juramento têm que enfrentar o perigo iminente, dando sua vida pela vida. Então tem essa diferença, tem a diferença do socorrista para o resgatista. Socorrista é aquela pessoa que presta o atendimento pré-hospitalar, os primeiros socorros da forma adequada, sendo que é uma pessoa habilitada, uma pessoa capacitada, uma pessoa treinada e credenciada para prestar aquele atendimento. E temos os resgatistas, que já entra a classe dos bombeiros, certo? Onde sim, como eu falei, ele é uma classe propriamente para enfrentar o perigo iminente, seja para resgatar pessoas vivas, pessoas mortas, animais, certo? Atuar com defesa civil e a prevenção. Então tem essa diferença, tem direcionamentos diferentes, mas sim, o que tem em comum entre as duas classes é que todas lutam para salvar e resgatar vidas, mas uma sim tem que prezar a sua vida em primeiro lugar e a outra vai enfrentar o perigo iminente. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de deixar o seu joinha, né, o seu gostei. Também se inscreve aí no nosso canal para estar ajudando, para ver se a gente bate aí pelo menos de início os 1000 inscritos. E eu prometo estar trazendo vídeos novos para vocês aí toda semana ou 2 vezes no dia, certo? Também depende muito da minha escala de serviço, das minhas missões que eu sou designado, mas sim, eu creio deixar vocês atualizados de tudo que a gente vem fazendo, inclusive trazendo conhecimento dessa forma tranquila, diferenciada que a gente tem a passar. Então fica com Deus, até a próxima.